As nossas vidas ela é feita de perguntas e respostas, questionamento, opiniões. A opinião vem de homilética. É feito de diretrizes que tentam alcançar algum objetivo da vida para tentar angariar algumas perguntas, pela qual nos é feito no dia a dia, em detrimento principalmente daquele que é o campo da filosofia. Me chamo Glauco, sou apenas um formador de opiniões, onde faço alguns tipos de debate e alguns tipos de colocação dentro do campo da política, no campo da sociologia, no campo da economia, no campo da teologia. Teologia, teo, vem do grego theos, Deus, e logia, estudo, bem como filosofia vem do grego filosofia, amor à sabedoria. E em detrimento dentro dessas questões que nós fazemos todos os dias, pela qual algumas perguntas são objetivadas, algumas perguntas são condicionadas ao nosso dia a dia, e aliás, essa pergunta e esse questionamento vai para um grande apreço que eu tenho por uma pessoa que é um neurocientista que está composto em um grupo de WhatsApp juntamente com demais, o nosso colega Paco, que tenta me tirar todos os dias do sério fazendo perguntas que talvez sejam um pouco, até mesmo, digamos, a técnica de Reiter. O que é a técnica de Reiter? A técnica de Reiter é usada muito pela polícia. Quando um delegado vai fazer colher alguma investigação daquela pessoa que foi conduzida até a delegacia, ele tenta conquistar a amizade dela para depois subtrair ou atrair algum tipo de conhecimento. Pois bem, quero agradecer nosso amigo Paco, ao Ismael, que mora em Moçambique, a outros colegas que estão nos Estados Unidos, pela qual todos os dias nós fazemos algum entretenimento, algumas formularizações no campo da filosofia. E é justamente essas perguntas que a filosofia nos faz, principalmente de grandes filósofos. Sócrates, Platão, Montesquieu, John Locke, Immanuel Kant, que é o que nós chamamos de kanticismo, e enfim, né? Duas perguntas que são básicas dentro dos nossos dia a dia. O que é o conhecimento? E o que é a verdade? Embora essas duas nomenclaturas, essas duas retóricas têm sido abrangentes no campo do dia a dia, principalmente no campo da filosofia, que é acrescida, aguerrida, em detrimento de algumas questões que são ditas na retórica de pensadores totalmente diferentes, de épocas diferentes, mas ela tende-se a fazer ainda alguns pontos de interrogação no nosso dia a dia. Bom, para Sócrates, ele acreditava que o verdadeiro conhecimento começa com a admissão da ignorância. Ele dizia: sei que nada sei. E através do método socrático, que envolve diálogos e perguntas rigorosas, ele acreditava que poderíamos nos aproximar da verdade, ao desmontar preconceitos e ideias falsas, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos. Isso, pelo menos, era o pensamento de Sócrates. Para Platão, que era um aluno de Sócrates, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro provém do mundo das ideias, também conhecido como o mundo das formas. Exemplo da alegoria da caverna, para explicar como o mundo físico e simplesmente uma sombra do mundo real é simplesmente um mundo das ideias. Que, aliás, Platão, nessa alegoria, os prisioneiros acorrentados em uma caverna veem apenas sombras projetadas nas paredes, acreditando que esses seres ou essas pessoas sombrias dentro dessa caverna tinham uma ilusão, e essa ilusão aparentemente era aquilo que não era em detrimento do mundo real. E que somente se poderiam libertar e sair da caverna, eles podem ver a verdadeira luz do sol, que simbolizava o conhecimento e a verdade acessíveis através do raciocínio filosófico. Platão também desenvolveu
a teoria das formas, onde as ideias são entidades abstratas que existem independentemente do mundo material que representam a verdadeira realidade. Pois bem, quando você pega o pensamento de Aristóteles, que é o aluno também de Platão, que acreditava que o conhecimento provinha da experiência sensorial e da observação, ele defendia a ideia de que a mente humana podia compreender o mundo ao coletar as análises, dados baseados em suas conclusões em evidências empíricas. Aristóteles também desenvolveu uma metodologia científica baseada na lógica e na análise cuidadosamente dos fenômenos naturais, propondo que o conhecimento pode ser adquirido de forma sistemática, através da indução e dedução, que além disso, ele introduziu as 4 causas, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, com o meio de explicar os fenômenos naturais de maneira mais abrangente. Enfim, Descartes, que para mim é um dos filósofos mais interessantes que tem dentro dos seus pensamentos, ele era francês, diga-se de passagem, ele disse a famosa frase: penso, logo existo. Ele acreditava que o pensamento e a dúvida eram a base do verdadeiro conhecimento. Para ele, a razão é a ferramenta básica para alcançar o conhecimento. Descartes enfatizou a importância do método cartesiano, que envolve a dúvida metódica e a análise crítica como meio para alcançar a verdade. Pois bem, uma outra figura excelente, que é Immanuel Kant, ele tentou conciliar razão e experiência. Ele acreditava que o conhecimento surge de interação da mente com o mundo físico, que todos os limites podemos saber. Ele dizia que há coisas que a mente humana não pode compreender, a plenamente chamada de coisa em si mesma, que é noêmenon. Enquanto que percebemos são os fenômenos, para Kant, a estrutura da mente humana molda nossas experiências e o conhecimento é limitado pelas capacidades e categorias da mente. Para John Locke foi considerado o pai do liberalismo, né, logo naquela época ali, pós o absolutismo vindo de Montesquieu, entre o século XIV e o século XVII, onde o Estado mandava, o Estado é que era o detentor, não tinha essa questão de tripartido que foi criado por Montesquieu, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. John Locke era um filósofo inglês, evidentemente, acreditava que a mente humana era uma tábula rasa, e que o conhecimento provém da experiência sensorial e da interação com o mundo exterior. Ele argumentava que todas as ideias e conhecimentos são derivados da experiência, seja através da percepção direta ou da reflexão sobre essas percepções. Davi Hume duvidava a possibilidade de alcançar um conhecimento verdadeiro e absoluto. Ele acreditava que o nosso conhecimento se baseia na experiência e no hábito, em que a mente não pode alcançar uma certeza absoluta. Hume argumentava que as nossas percepções e ideias são apenas associações baseadas na experiência repetida e questionava a validade da causalidade e da indução. Pois bem, esses são alguns pensamentos de alguns filósofos sobre a questão do conhecimento. Agora, quando nós falamos sobre a questão de verdade, o que é a verdade? E aí a gente poderia falar sobre Nietzsche, Foucault, Russell, Sartre, Edmund Russell, que Russell, um filósofo alemão, vai dizer que a verdade se dá através dos fenômenos que são observáveis, perceptíveis e sensíveis. Chamamos isso de fenomenologia,
que afirma, segundo dentro em detrimento daquilo que foi colocado entre 1905 e 1980. Para Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou no final da Segunda Guerra Mundial, vai levar em conta o existencialismo. Para ele, Jean-Paul Sartre, a verdade está na essência do indivíduo. Ela é resultado dos valores e de uma sociedade. Pois bem, e você? O que você acha? O que é o conhecimento e o que é a verdade? Existe verdade absoluta? A verdade, ela é absoluta ou ela é abstrata? O que é o conhecimento? Ora, no campo da teologia, o conhecimento ele está intrínseco daquilo que nós chamamos do grego de psique. A psique é a alma, por isso que vem a palavra psicologia. Psique, alma, logia, estudo. E essa questão da verdade, sendo ela abstrata ou não, dentro do campo da teologia, se você ler, ou se nós lermos e estudarmos um pouco, principalmente dentro da teologia clássica, bem como a escolástica, vindo de São Tomás de Aquino, vindo de Agostinho de Hipona, eles vão ter uma diferenciação daquilo que é o campo da filosofia, porque são questões totalmente diferentes. Mas a pergunta é para você: o que você acha da questão do conhecimento e da verdade? Abraços.